A arte da melhoria apresenta como desenvolver o hábito da leitura. Qual era o nome do último livro que você leu? Não consegue se lembrar? Bem, talvez seja a hora de construir um novo hábito de leitura. Você pode pensar que não tem tempo para ler, ou talvez você não tenha gostado muito de ler no passado. A autora J.K. Rowling sugere: se você não gosta de ler, você não encontrou o livro certo. Encontrar um livro que lhe interesse pode fazer toda a diferença do mundo. E os livros não são o único material de leitura. Há todos os tipos de revistas, livretos, jornais e e-books. Você pode ler um livro em papel ou obter um iPad para guardar sua coleção de livros. O que funciona melhor para você está bem, o importante é começar a ler. Mas, por que ler? A leitura pode ser agradável, informativa e promover o crescimento e aprendizagem. O ensaísta inglês Joseph Edson disse: ler é para a mente o que o exercício é para o corpo. Quando você lê, diferentes partes do seu cérebro são ativadas e, de acordo com estudos da neurociência, promove nossa capacidade de focar e compreender ideias complexas. Ele ajuda a conectar os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, enquanto processa letras, palavras e conceitos visuais. Em suma, nos torna mais inteligentes. Usamos mais partes do nosso cérebro e podemos nos divertir fazendo isso. Estudos mostram que ler para crianças pequenas também ajuda no desenvolvimento inicial do vocabulário e do cérebro. Então, por que parar de ler quando você envelhece? Romances e histórias podem ser uma ótima maneira de usar sua imaginação e promover empatia e compreensão. Ou você pode encontrar o seu caminho ao longo de uma aventura emocionante, lendo um relato fascinante das viagens de alguém. Você consegue pensar em um lugar específico sobre o qual gostaria de saber mais? Você está interessado em um período específico da história que desperta sua curiosidade ou tem afinidade com um tipo de animal ou hobby sobre o qual gostaria de saber mais? Tudo o que você pode imaginar, há um livro sobre isso. Então, como você encontra material de leitura e o tempo para realmente lê-lo? Metas e listas de leitura para começar. Você pode definir algumas metas em torno do seu novo hábito de leitura. Cerca de 2 horas por dia é um bom começo. Talvez você esteja pensando: 2 horas? Eu não tenho muito tempo para sentar e ler um livro todos os dias. Mas está tudo bem como você agende. Você não pode simplesmente deixar ao acaso no final do dia. Divida-o em blocos de tempo. Por exemplo, 20 minutos pela manhã podem ser uma boa maneira de começar o dia, lendo um capítulo ou dois de um livro. Isso desperta seu cérebro e faz você começar a pensar. Se você normalmente se levanta de manhã e começa a verificar seu telefone em busca de textos, e-mails e postagens em redes sociais, tente substituir esse horário pela leitura de um livro. Em vez de se envolver em todo o drama e demandas do dia no seu telefone, reserve 20 minutos para você. Mergulhe em um livro que ative sua imaginação e o ajuda a começar o dia com um foco diferente. Substituir um velho hábito por um novo hábito de leitura não leva tempo extra, é só trocar por algo melhor. O comediante Groucho Marx certa vez declarou: devo dizer que acho a televisão muito educativa. No minuto em que alguém o liga, vou à biblioteca e leio um bom livro. Se você normalmente assiste algumas horas de TV diariamente, considere usar um pouco desse tempo para ler um pouco. Definir horários específicos para a leitura pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo. Algumas pessoas gostam de fazer uma pausa ao meio-dia e colocar em dias leituras informativas sobre saúde, notícias financeiras ou esportes. Se essas coisas lhe interessam, ler sobre elas pode ser uma pausa agradável no seu dia. A noite é outro bom momento para ler. Pode ser uma boa maneira de relaxar e desapegar das atividades do dia antes de dormir. O que for melhor para você pode ser agendado para o seu dia. Planeje com antecedência e reserve um tempo para ler. As metas de tempo não são a única coisa a se pensar. Outra meta poderia ser um certo número de livros por mês. Comece pequeno e dê passos progressivos. Talvez leia um livro no início e depois adicione mais um quando dominar isso. Algumas pessoas gostam de ler vários livros ao mesmo tempo. Tenha um livro que você lê de manhã, algumas coisas informativas que você lê ao longo do dia e outro livro que você gosta de ler à noite antes de ir para a cama. Manter um livro com você o máximo possível pode lhe dar a oportunidade de ler quando você estiver esperando um ônibus.
sentado em um saguão para um compromisso ou fazendo uma pausa do trabalho. Faça uma lista dos livros que deseja ler. Adicione a ele à medida que ouvir nossas sugestões ou pense em outro tópico que lhe interesse. Ao comprar livros online, você encontrará outros livros semelhantes. Uma coisa muitas vezes leva a outra. Você pode se interessar por algo que você nem sabia que existia, ou você pode continuar lendo um gênero específico que você gostou no passado. Consistência e motivação. Pesquisas mostraram que pode levar cerca de 66 dias para criar um hábito. Esse número pode ser mais ou menos, em média, se você fizer algo por alguns meses regularmente. Isso se tornará automático para você. Atenha-se ao seu objetivo de ler todos os dias em horários específicos e, eventualmente, você verá que criou um novo hábito. Se você estiver lendo um romance com um enredo fascinante, provavelmente ficará motivado para chegar ao próximo capítulo e ver o que acontece. Mas se você achar que precisa de um pouco mais de ajuda para começar seu hábito de leitura, tente alguns outros métodos. Participar de um clube do livro é a maneira de adquirir o hábito de ler regularmente. Outras pessoas no grupo compartilham seus pensamentos sobre um determinado livro e podem sugerir outras seleções quando você terminar. Alguns grupos gostam de ler em voz alta e discutir os capítulos à medida que avançam. Qualquer estilo que funcione melhor para você pode ajudá-lo a se empolgar com a leitura e mantê-lo envolvido. Leia coisas que você realmente goste e dê a si mesmo permissão para mudar para outra coisa se você achar que não gosta daquele livro. Às vezes você pode começar a ler e descobrir que não é realmente o que você tinha em mente. É verdade que um livro realmente não pode ser julgado pela capa. Dê a ele uma centena de páginas ou algo assim. E se você ainda não estiver interessado, não há problema em encontrar outra coisa. A leitura deve ser uma boa experiência ou você pode não querer continuar. Portanto, encontre coisas que despertem seu interesse ou o excitem. Há mais livros no mundo do que qualquer pessoa poderia ler em sua vida. Então você tem uma enorme seleção para escolher. Você também não precisa gastar muito dinheiro comprando livros. Você pode comprar material de leitura online, a preços mais baixos para os livros usados, ou encontre algo em sua biblioteca local. Os cartões de biblioteca geralmente são gratuitos se você mora dentro dos limites da cidade, mas mesmo se você mora nos arredores da cidade, o custo geralmente é mais acessível. Pedir livros emprestados de uma biblioteca é uma boa maneira de experimentar diferentes tipos de livros para ver se você gosta. E os funcionários da biblioteca são bons em sugerir tópicos que podem lhe interessar. Eles também podem informar o que há de novo e o que está na lista dos mais vendidos. E não se esqueça das livrarias locais. Você pode encontrar algo da área em que vive. Muitas vezes, há uma seção de histórias sobre as pessoas que viveram lá no passado. Como era a vida naquela época? Pode ser fascinante ler sobre seus heróis locais. Com tantas coisas para ler e fontes disponíveis ao seu alcance, não há tempo como o presente para você começar. Não há limite para onde a leitura pode levá-lo e os benefícios que você receberá. O criador Walt Disney nos atraiu com esta declaração: há mais tesouros nos livros do que em todos os saques de piratas na Ilha do Tesouro. Então, o que está impedindo você agora de construir um novo hábito de leitura? Deixei um link na descrição caso você queira começar a ler. O livro é maravilhoso, tenho certeza de que você irá gostar. E lembre-se, estou aqui para ajudar. Eu confio em você. Se inscreva no meu canal, curta e mande para um amigo. Faça a diferença. Você pode, você consegue.